A alegria dele chorando. Ele toma café comigo de manhã. É meu amigo. Gostoso, né? Não, para ele, qualquer hora minha filha, ele tinha que acordar e ele logo, para ele tá esperto, né? Olha, se eu levantar, ele levanta comigo, ele deita comigo, ele volta comigo. Antigamente ele não dormia dentro de casa não, mas ele ficou muito grudado comigo, ele fica latindo do lado de fora. Aí eu boto um pouquinho para dentro. Tem que mimar um pouquinho, né? Mimo, ele é mimado. E ele, nossa, gostoso, né? Qualquer hora, se possível, passear, né? Oi? Se possível, passear, né? Seja qualquer hora, a hora que levantar, É verdade. chama para passear, né? É verdade. Então hoje nós vamos pro 7, né, meninas? Isso. A gente vai ler todos, Salmo 7, 8, 9, todos. Será que dá? O 7 é maior. Eu acho que dá pra gente ler o 7, o 8, aí a gente vê a hora. Isso, Porque entendi para ter sido só, né? Porque tem Salmo que é grande, né? Vamos orar então? Quer orar pela gente? Vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer imensamente por mais um dia, por mais um momento, Pai, especial em que vamos estar lendo a Tua Palavra, em que vamos estar absorvendo para o nosso dia a dia aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Senhor, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha tocar em todas as meninas desse grupo, que Ele venha tocar, que Ele venha ensinar, que Ele venha mostrar os Teus caminhos para elas, Pai, dando sabedoria, discernimento, entendimento daquilo que é do Senhor e daquilo que não é. Senhor, que o Senhor venha cuidando do nosso dia, que o Senhor venha abençoando, e mesmo que a gente tenha dificuldades, que a gente tenha atribulações, que Teu Espírito esteja ali para nos acalmar, para nos ensinar a lidar com todas as diversidades desse mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom dia, tudo bem, Luciana? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Bom. Então, Salmo 7, né? Quer ler, Rô? Pode ler. Posso ler? Salmo 7. Vamos lá. Deixa eu ver. Salmo 7. Aqui o título fala assim. Eu acho que a gente tem que colocar mudo para tirar o eco, né? Deus defende o justo contra o ímpio. É um cântico de Davi, né? Entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush benjamita. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpa, de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-me em teu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonte-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o ar, tem ela pronta, para de preparo, já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas.
Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre, aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia recai sobre a sua cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Meninas, eu até gostaria de ter lido uma outra versão, mas é que sem óculos, a letra está muito pequenininha. Eu já estou nessa fase. Oi, Jô, bom dia. Esse salmo aqui é um salmo tão sério, né? Tão sério. Eu acho as palavras que Davi usa aqui são sérias, sabe? Porque ele fala assim, o Senhor é o refúgio, né? E para Deus não deixar que, como um leão, o inimigo possa arrebatar ele, né? E Jesus usa como se fosse uma analogia disso, né? Jesus fala assim que aqueles que o Senhor deu a ele, ninguém pode arrebatar a mão dele, né? Jesus é esse pastor aí que não deixa ninguém arrebatar uma ovelha, não deixa leão nenhum arrebatar as ovelhas da sua mão, né? E Davi pede isso aqui nesse salmo: Senhor, não deixa que a minha alma seja arrebatada, né, das mãos. Só que aí Davi fala uma coisa que eu acho seríssima, meninas, assim, ele fala assim: se eu fiz o que de mim me culpam, né? Se nas minhas iniquidades se paguei com mal quem estava em paz comigo, e se eu poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Olha, gente, a coragem de Davi de falar isso, né? Quem de nós, né, que pode dizer isso, Senhor? É, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu pequei, se eu maltratei, se eu falei mal de alguém, se eu pequei de alguma forma, que a minha alma seja espezinhada, que o inimigo possa fazer isso e isso comigo. Então, assim, tamanha confiança de Davi no Senhor, né? E assim, na integridade dele, porque ele sabia o coração que ele tinha. É, Tal ao ponto dele dizer isso para o Senhor, né? Senhor, se eu errar, se eu errei de alguma forma, então o inimigo pode fazer isso comigo, pode espezinhar a minha vida, até lançar no chão a minha glória, a minha alma, né? Então, assim, é muito sério a gente poder falar isso com Deus. A gente só pode falar isso hoje em Jesus, né? A gente fala: Senhor, se eu fiz isso de errado, se eu matei, se eu roubei, né, que o Senhor realmente jogue a nossa glória no chão, mas assim, a gente sabe que é o sacrifício de Jesus que vai nos livrar, que valeu por nós, porque a nossa justiça mesmo não tem condições de pagar se a gente fez mal com alguém, né? Mas a justiça de Jesus, né? É nisso que a gente confia, porque senão a gente está lascado, né? É muito sério, né? Como ele fala aqui. Pode ler, meninas, o outro. Eu achei isso assim, depois eu vou até meditar de volta nele, porque são palavras assim seríssimas. Oi, Fabrícia, bom dia. Bom dia. Bom Eu dia. quero compartilhar aqui, Rosane, eu gostaria que na minha versão não tá, e me chamou muita atenção aquela partezinha que você colocou, que você leu, que se eu poupar, você poderia ler de novo para mim, por favor? É aqui do 3, 4 e 5, não. Eu acho que é o 5. Vê se persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então é o 4. Se Deixa eu eu ver. trair um amigo e Assim, poupei. olha, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, né? Aí ele fala: persiga então o inimigo a minha alma e alcance. Olha só, isso aqui eu queria compartilhar uma coisa que eu vivi e que eu tô tendo a percepção que eu acho que vai agregar aqui pra gente. Poupei sem razão o que me oprimia. Isso a gente não leva em conta. Às vezes a gente se preocupa em fazer o bem, mas eu vivi uma situação há um tempo aqui no laboratório. Eu tive um funcionário que ele não acatava a ordem aqui dentro.
E o Senhor sinalizava que chegou o tempo dele aqui dentro. E eu não queria abrir mão dele, porque era um excelente profissional. E olha, gente, de verdade, eu comecei a ter problema com as finanças, Rosane, coisa que eu nunca tive no laboratório. E eu não associava que era porque eu ainda continuava com ele me desacatava e a equipe estava sendo desmotivada por isso. E o Senhor começou a apertar as minhas finanças para eu abrir mão. Mas até que no quartinho de oração, um dia eu fui para o quarto de oração e ali eu falei, eu estava orando, eu não estava orando por ele, mas o Senhor me falou assim: eu vou tirar. E na hora que o Senhor falou, eu botei a mão assim, eu falei, Senhor do céu, o Senhor vai te tirar ele. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor vai tirar ele. Eu falei, Deus, eu não consigo ficar sem ele. Ele faz muita falta para o trabalho. E comecei a pedir graça ao Senhor para que o Senhor não tirasse. E ele me oprimia. Ele deixava o ambiente, ficava um peso, porque ele fazia com má vontade as coisas. Entendeu? E eu ali perseverando e deixando ele. Até que um dia eu cheguei perto da Pamela e falei, Pamela, não é possível. O que está acontecendo com o financeiro? Porque eu estou tão apertada com isso. Ela falou, Fabiana, não sei, tá normal. Aí ele fez a última uma situação aqui e eu compartilhei com meu marido. Meu marido falou, basta. Chega, vai mandar embora. Aí eu comecei a me justificar e tentar remediar a situação. Aí o Beto falou, não, já deu. Eu não queria, mesmo assim eu liguei pro contador, eu falei, o contador ímpio, eu falei, tem como dar um jeito de não liberar ele, da gente dar uma advertência, chamar uma atenção assim. Ele falou, Fabiana, tudo que você já relatou, eu acho que não tem jeito. O jeito é dispensar. Então, eu tomei a decisão de dispensar. Meninas, eu dispensei. Deus abriu o que estava apertado, o Senhor começou a liberar, os dentistas começaram a pagar. Isso me chamou uma atenção tão grande. Quando você falou agora dessa passagem da gente poupar, segurar aquilo que o Senhor já liberou na nossa vida, às vezes a gente quer poupar o opressor, né? Quer deixar ele perto da gente. E isso aconteceu comigo. As minhas finanças começaram a sofrer essa situação. E depois que eu liberei, gente, impressionante o que aconteceu aqui. Foi algo assim que tem me chamado a atenção. Em tudo, os trabalhos prosperando, a gente conseguindo fazer. E quando você me falou isso me chamou a atenção. Eu queria compartilhar isso com vocês. Às vezes a gente quer uma pessoa perto que está oprimindo a gente, que o Senhor já não quer mais. O Senhor já decretou que não quer mais. Porque a Bíblia diz que nós somos meninas dos olhos do Senhor. E o Senhor, o Senhor, ele não quer mais. E às vezes a gente quer aquela pessoa porque a gente ama. Porque, né, tu quer cuidar, eu ficava preocupada, meu Deus, eu vou mandar embora, não sabe fazer nada. O que ele vai fazer? Aqui ele ganha tão bem. Mas, no entanto, ele já não honrava mais. Era momento de ali partir. Ou uma decisão que a gente tem com nossos filhos, uma correção, e às vezes a gente quer poupar. Eu não sei, esse poupar me chamou muita atenção, por isso que eu quis compartilhar com vocês. Não sei se faz sentido, mas na minha vida faz muito sentido, amém? Podemos passar para o 8. Quer falar alguma coisa, Rosane, sobre isso? Não, pode. Quer ler? Alguém quer ler, Jô? Quer ler o 8? Eliel. O Senhor, ó Senhor, eu acho que eu já estou precisando de óculos, gente, calma aí. Vai estar mais sombra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois presente a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam,
da boca das crianças e dos que mamam, tu solicitaste forças por causa dos teus adversários, para fazeres que caiba o inimigo. Infelizmente, eu não vou ler, gente. Eu acho que eu tô precisando procurar um oftalmologista. Ontem, aquele primeiro dia, eu consegui ler. Hoje eu não tô conseguindo. A claridade tá muito coisa na Bíblia. Tá muito embaçado, muito embaçado. Então eu vou ler aqui. No 3, pode ser? No 3. Pode, começa de cima, né? Do primeiro. Vamos lá. Rosana, só um minutinho. Rosana, Quer ler? não desliga o áudio pra gente, senão a gravação vai ficar ruim. Acho que ela tá na rua e não tá ouvindo a gente, mas... Rosana. Foi. Acho que ela botou. Vamos lá? Posso ler então? Amém? O Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força. Assim calaste teus inimigos e todos os que de ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo as obras dos teus dedos, a lua e a estrela que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais? Para que pense neles. Quem são os seres humanos? Para que com eles te importes. E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e o coroaste de glória e honra. Tu o encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado, todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorreste as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Deixar contigo, Rosane. Que lindo, né? Jesus. Tá sem som. É maravilhoso demais, né? E a gente vê que Davi começa com o mesmo versículo que ele termina, né? A gente vê que ele começa da mesma forma. E assim começa adorando ao Senhor, né? Louvando ao Senhor de uma forma linda, né? Quão magnífico, quão maravilhoso é o teu nome, né? Em toda a terra. E Davi fala aqui dos animais, de como Deus criou, e ele fala assim, esse versículo 2, né? Da boca dos pequeninos e crianças, Deus suscitou força. Quer dizer, até assim, Deus mostra a grandeza dele na criação, né? E como ele criou o homem, a criança assim que nasce, né, ela chora, ela logo dá um grito, né, de força, de vigor da sua voz saindo, né, como assim, demonstrando que está viva, né? E isso assim, para os inimigos de Deus, né? É assim, imagina uma criança nascendo, é mais uma criação, né? Exaltando ali o nome de Deus, e assim, a alegria de Deus são muitos filhos, né? É a criação dele. E o que o inimigo mais quer destruir? A criação de Deus. Então, quando mais uma criança nasce, quando mais uma criança mostra que tem fôlego de vida, que está viva, isso daí vamos dizer assim, é um tapa na cara do inimigo, né? Ainda com todas as situações, né, existe vida sendo renovada, né, todos os dias. Isso daqui é maravilhoso demais, gente. E aí Davi fala aqui da natureza e tal, né? Ele começa a falar e ele termina o Senhor, Senhor nosso, de novo, quão magnífico é o teu nome. E uma coisa interessante é ele falar assim, eu gosto muito às vezes eu oro, eu uso essas palavras aqui, né, que Davi, quem é o homem, né, para que dele te lembre, com toda essa glória, com tudo que Deus fez, tipo assim, para que Deus precisaria do homem, né? Deus tem
tanta glória, ele tem tudo, ele é grandioso e ele nos ama de uma forma profunda, né? E assim, quem é o homem para que dele te lembres? Às vezes eu uso isso nas minhas orações. Senhor, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Quem é a minha casa? Quem é a minha família? Eu não sou nada. No que eu tenho valor, se não é por causa do sangue do Cordeiro que está sobre a minha vida, né? Então é lindo demais. A gente chega a se emocionar, né? De pensar assim que Deus nos vê, que Ele assim se importa com a gente, se importa com a gente acordando essa hora da manhã, se importa com o nosso cachorrinho ali do lado, um café que a gente vai tomar. Deus não é um Deus que, isso daí não tem valor para mim, não. Cada coisa que é, por mais pequena, que é importante para você, é importante para Deus. E por isso a gente precisa colocar diante do Senhor em oração, porque Ele se agrada quando a gente compartilha do mínimo que a gente tem, né? Às vezes a gente pensa, Senhor, hoje eu vou com essa roupa, hoje eu vou sair com essa roupa, eu vou comer esse pão, isso aqui que eu vou comer, esse suco, esse café. Deus está se importando se aquilo vai te fazer bem, se aquilo vai te fazer mal, como é que você vai se comportar, como é que vai ser tua roupa. Deus se importa não para te corrigir o tempo todo, mas Ele se importa para estar junto nas tuas decisões e porque Ele sabe o que é melhor para a gente, né? Deus é muito lindo, gente. Deus é muito lindo. Como é que pode um Deus tão grande desse olhar para nós aqui, que somos tão pequenos, realmente? Pode falar, meninas. Isso é muito poderoso, né, Rosane? E uma coisa assim que quando meu marido se afastou de Jesus, o inimigo ele quis tirar isso da mente do meu esposo. Meu esposo falava assim: Deus é muito poderoso, muito muito grandioso. Ele não se importa comigo. E ele vivia falando isso: o Senhor não se importa comigo, o Senhor não se importa comigo. E eu tentava com as minhas palavras tentar trazer luz para ele e falar que Jesus se importava com ele, mas não adiantava. Não adiantava e ele falava que ele não via dessa maneira, até que Deus não cabe na nossa caixinha, queridos. Um dia uma menina dentro do meu carro manifestou um demônio e eu fiquei expulsando, era legião. E aquela noite, era 10 horas da noite, eu saí com ela da igreja, eu expulsando o demônio, eu ligava para os pastores, ninguém me atendia, porque eu sabia que ali era um propósito de Jesus. Eu escrevi para o Beto e falei: Beto, eu não vejo outra opção aí com essa pessoa para dentro da minha casa para eu acabar a libertação dela. Porque quando ela estava em si, ela falava comigo assim: não me deixe ir para casa que ele vai me matar hoje. E aí eu vim com essa menina cheia de demônios. E o meu esposo, naquela manhã, ele orou a Jesus. Ele estava 20 anos sem falar com o Senhor. Ele orou de manhã, ele falou com o Senhor. E à noite, ele que terminou de expulsar os demônios dessa menina. E quando ele estava expulsando, o demônio falou na mente dele: para você não tem jeito. Aí eu tive uma percepção assim que o inimigo falava na mente dele, porque ele falava coisas aleatórias ali. Era uma batalha muito grande, gente. Só vivendo que consegue discernir. Aí o Beto respondeu assim para ele: para mim tem jeito sim. Para você que você sabe que não tem mais jeito. Quando o Beto falou isso pro demônio, ele gritou. Ele falou: para mim tem jeito. Ou seja, o Senhor trouxe uma pessoa para ele ver como que ele era importante para o Senhor. E ali o Senhor começou uma grande obra na vida do Beto depois desse dia. O Beto foi impactado com o poder de Deus e com a importância do Senhor. E uma coisa que o inimigo quer tirar da gente, às vezes, quando a gente está numa luta, o Senhor não está te vendo. O Senhor não está se importando com o teu problema. Queridos, Ele se importa porque está escrito. Amém? Priya? Amém. Vamos concluir aqui, a gente dá sequência depois? Vamos, porque o 9 é um pouquinho maior, aí senão vai passar um pouquinho.
Vai passar o horário, né? E a gente tem que respeitar o horário, tá todo mundo correndo, né? Então tá ótimo, meninas. Foi uma bênção participar com vocês. Amém. Essa manhã. Que Jesus abençoe. Vamos orar para a gente concluir? Ora pela gente, pô. Amém. Amanhã eu leio, gente. Tem que ler assim de longe, porque de perto não tá dando. Tá bom, pô. Então, quer Esse orar pela vídeo gente, tá Rô? Pra atacado. você participar Amém. Quer orar? Ora pela Oro, gente, sim. né, Rô? Claro. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por esses momentos que passamos aqui, ó Deus, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra, Pai. Muito obrigado por podermos, Senhor, levantarmos com vida, saúde. Muito obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Tu és soberano. Ah, Senhor, que isso venha sobre nossas vidas nesse dia, nos dando, ó Pai amado, um dia abençoado por Ti. Venha nos dar um dia tranquilo no nosso trabalho, seja com cada uma de nós, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai. A Tua graça nos basta nesse dia. Pai, visita, Senhor, aquelas que ainda não entraram e querem entrar, e que possamos a cada dia, Pai, ter esse compromisso aqui, Senhor, contigo, para ouvir a Tua voz, para agradecer a Ti e engrandecer o Teu nome. Muito obrigado, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 Meninas, um beijo. Fica com Deus. Um dia abençoado. Bom dia abençoado. Amém.